Quais são as suas forças? A gente às vezes esquece de olhar para aquilo que nos dá força, aquilo em que a gente é bom, as nossas forças de caráter. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Aqui quem fala é o Alex Fagundes. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao podcast Escreva a Sua História. Essa é a nossa reflexão filosófico-terapêutico diária para te ajudar você a se olhar e olhar o mundo. Não me interessa a tua cor, o teu credo, as tuas escolhas. O que me interessa é que você pode hoje mesmo ser alguém ainda melhor para ti mesmo. E então, você já parou para olhar quais são os teus pontos fortes? Tá, não, isso não é entrevista de emprego. Vamos fazer da maneira certa. Vamos olhar de verdade para aquilo que tu nem sempre se permite olhar. Se tu se permite, tudo bem, não tem problema, eu fico mais feliz ainda por ti. Mas eu tô falando com aquelas pessoas que não se permitem. Talvez hoje não seja o áudio para quem se permite. E talvez até quem se permite tenha alguma força que não percebe, que não enxerga. Do que eu tô falando, afinal? Olha só, a gente tem um ramo, uma coisa chamada psicologia positiva. Nasceu lá pelos anos 70, 75, se não me engano, e começou a ganhar força e hoje em dia está muito forte. Qual foi a grande sacada da psicologia positiva? Em vez de olhar para a dor, a gente começa a olhar para a força. Por quê? Porque até a psicologia mesmo tradicional, ela surgiu olhando para as doenças. E por que isso? Porque ela se baseou na medicina. Antes da psicologia, a gente tinha um acompanhamento filosófico, que era um aconselhamento que tu fazia com pessoal tipo eu, filósofos. E aí, quem diria, né? Sou bacharel em filosofia, para ser filósofo tem que ser bem melhor, né? Assim, quando a psicologia nasce, ela se baseia na estrutura que a medicina tem, que é olhar para as doenças e classificá-las. Então tu vai ver o manual de psiquiatria, o DSM, se não me engano, em que ele vai elencar cada tipo de transtorno mental e como é que tu identifica. E tá certo, tu tem que ter essa estruturação, senão tu não vai conseguir trabalhar igual com todo mundo. Fica muito subjetivo. Porém, na década de 70 começou a se olhar assim, não, mas espera aí, por que a gente foca tanto na doença? Por que a psicologia não pode olhar para deixar as pessoas bem? E naquela época, aliás, há uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, tinha um estudo sobre estar bem para 5 que falavam sobre a pessoa estar doente, sobre tratar uma doença. Hoje já virou, é quase 4-1. Se eu disser um número exato, eu vou estar mentindo, porque eu não fui atrás desse número. Mas há alguns 3-4 anos atrás, era 5 estudos de psicologia positiva, ou seja, de como melhorar a tua vida, contra um de como resolver um problema na tua vida. E por que isso? Porque tu olhar para um terapeuta, tu fazer terapia, não é para maluco. Na verdade, é para todo mundo. Todo mundo merece isso. Por quê? Porque a gente tem angústias, a gente tem dores e às vezes a gente não sabe que essas dores poderiam ser bem mais leves. E a gente sofre, passa, se acha mega forte porque a gente passa e acaba não percebendo que poderia passar de uma maneira muito mais simples. Era só investir em terapia. Mas a gente não está falando de terapia, a gente está falando de forças de caráter. Então veio a psicologia positiva e o Tal Ben-Shahar e o outro que eu esqueci o nome, tem o Mikhail... esqueci o nome deles, deixa eu ver se eu tenho aqui à mão. Eu devo ter, só um pouquinho. Não tenho, mas depois eu consigo para você. Foram 2 professores, 2 psicólogos que começaram a psicologia positiva. O Tal Ben-Shahar é quem dá o curso de
felicidade em Harvard. O outro que eu me esqueci completamente foi quem criou efetivamente a psicologia positiva dentro do Conselho de Psicologia americano. E aí eles começaram a tentar entender, tá, mas como é que a gente vai fazer para ajudar as pessoas a se olharem? Então eles começaram a elencar, olhando desde filosofia, mitologia, religiões, inclusive autoajuda, sim, que lá nos Estados Unidos não é chamado de autoajuda, e sim de psicologia prática. Eles levantaram tudo que se falava sobre coisas positivas para a tua vida. E quando eles viram isso, eles conseguiram elencar que a tua vida, para estar bem, ela se baseia em seis grandes grupos. Até vou conferir no livro, porque depois eu falo uma coisa e dizem que eu estou errado. Não, eu tô brincando. Mas se não me engano, é 6 grandes grupos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. São as tuas forças de caráter e virtudes. E fazendo isso, eles conseguiram inclusive criar um questionário que analisa se as tuas forças de caráter, qual delas está mais acentuada. Então, eles separaram em 6 grupos. Dentro desses 6 grupos, a gente tem um total de 24 forças de caráter, que são como se fossem, em vez de eu olhar para ti dizendo tu tem tal problema, eu olho e digo, tu tem 24 forças básicas que todo mundo tem. Uma é a apreciação do belo, a outra é a espiritualidade, a outra é a empatia, e assim vai indo. Inclusive, eu acho que eu vou fazer alguns encontros nossos te explicando essas 24 forças. E aí, quando eles olharam isso, eles fizeram um questionário em que tu consegue mapear como estão as forças de caráter na tua vida. Então, normalmente tu tem uma média de 3 forças, 3 a 5, que são as principais, as mais desenvolvidas na tua vida, que são a tua força básica, ou seja, o que tu desenvolveu na vida para ser melhor. Depois, tu tem as que estão no meio e tu tem as 4 mais fracas. Normalmente, não é só tu desenvolver as que estão ótimas. Quer ver tu ter um ganho muito grande na tua vida, desenvolve aquilo que tu quase não usa. Porque aí tu vai melhorar mais ainda como ser humano. Só que para isso, tem que estar disposto a te olhar. Olhar para saber que forças tu tem. O que realmente tu tem de forças na tua vida? Ah, mas Alex, como assim forças? Eu vou ler rapidinho, tá? Criatividade é uma força de caráter. Curiosidade, senso crítico, amor ao aprendizado, perspectiva, honestidade, bravura, perseverança, entusiasmo, bondade, amor, inteligência social, imparcialidade, liderança, trabalho em equipe, perdão, humildade, prudência e autocontrole, apreciação do belo e da excelência, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. Dentro dessas 24 forças, que na verdade pegou áreas da tua vida em que tu tem maior ou menor força, tem áreas em que tu vai ser muito bom. E quanto mais tu tem uma força, se tu usar aquilo no teu dia a dia ou no teu trabalho, tu consegue andar muito mais fácil no teu trabalho, no teu dia a dia. E se tu pegar as que tu não tem desenvolvidos, provavelmente tu vai melhorar muito mais ainda. E aí eu te pergunto, dentro dessas forças, ou independente, se tu não quiser, pega outra linha. Para uns 5 minutos hoje e olha quais são as 5 forças mais presentes na tua vida. O que tu é bom? Faz quanto tempo que tu não olha para saber em que você é bom? O que é a tua força? Pelo que as pessoas olham para ti e dizem, nossa, fulano é muito bom organizando pessoas, fulano é muito bom fazendo tal coisa. Fulano é fantástico porque ele consegue gerenciar, ele consegue fazer com que os outros se entendam, ele traz um equilíbrio para todos os lugares que ele vai. Quais são as tuas forças? Tira um tempo para ti hoje e analisa as tuas forças. Tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Certo?
Amanhã a gente se fala de novo, então. Um excelente dia para ti.